O olhar para o momento político de Pirá mostra o resultado de alguns desdobramentos ao longo dos anos que tiveram impacto significativo. Como o processo acontece de forma lenta e na maioria das vezes os fatos são individualizados, o que não ajuda a mensurar esses impactos, a criação de uma linha de tempo com fatos e personagens, a associação aos seus contextos históricos, dá para se ter uma leitura conjuntural desse processo político e como chegamos até aqui com todos os desdobramentos atuais. Eu procuro me esquivar de uma análise política das últimas décadas em Pirá, pelas contradições que envolvem o processo, pelos arroubos emocionais, que não admitem uma certa coerência e realismo na abordagem do assunto em ambos os grupos, e pela dificuldade em ter objetividade apenas no uso da memória, construída pela experiência pessoal ou em conversa com pessoas que vivenciaram estes momentos. E também tem a questão da consequência de entrar em uma área de egos exacerbados de líderes políticos que procura descrever os fatos dentro de uma visão muito do grupo, superestimando sua importância e subestimando a importância do outro. É um viés nocivo que procura anular o outro dentro do processo histórico. Procura o macaco raiz, que muitos deles vão subestimar a importância fundamental que Delors Martins teve como a mais expressiva liderança da história política de Pirá. Procura um jacu raiz, que muitos deles não vão mensurar a devida importância de Humberto Colonés em momentos cruciais de todo esse processo político. É o jogo que anula o outro, é comprometedor em dar o devido valor como a história política de Pirá realmente aconteceu. Então, na minha abordagem política, para entender o momento atual, eu sigo 3 eixos principais, que foram momentos importantes que desencadearam mudanças significativas ao longo dos anos e que desenharam a realidade política do momento. O primeiro eixo importante foi a morte prematura de Roberto Sintra. Por que eu falo isso? Quando Roberto Sintra ganhou a eleição em 1982, surgia ali uma força política impetuosa, personalidade forte, um gestor pragmático. A campanha de Roberto do Bate-Coração foi uma das mais envolventes até hoje realizada na história política de Pirá. E a sua gestão foi inovadora, com uma visão administrativa que podemos chamar de um momento de ruptura, um momento paradigmático. Surgia ali uma liderança política que, apesar de ser cria do grupo por vínculo matrimonial com a filha de Delors Martins, Roberto assumiu uma posição estratégica de liderança com autonomia, uma liderança forte e que daria com certeza uma configuração diferente nos anos subsequentes a Jacuzara se ele não tivesse morrido. E que evitaria essa encruzilhada do grupo no momento político atual, que paga um preço por uma ausência de nomes competitivos do próprio grupo e cogita até abrir a cabeça de chapa de uma composição. Algo impensável há alguns anos atrás. É o preço de um modelo de sucessão fechado, que não deu espaço para a formação de novas lideranças políticas que não viesse do berço familiar. Mesmo Roberto não tendo o exemplo bem-sucedido da gestão de Amená Costa Santo, o grupo tinha outros ares naquele período. Assim, se ele tivesse vivo também, Edilmário seria o candidato da Jacuzara, evitando aquele deslocamento do eixo de liderança que mudou a história política recente de Pirá. E a configuração política seria realmente outra se Edilmário não tivesse ido para a macacada. Essa morte prematura de Roberto foi um eixo fundamental e que conduzia a um processo de um modelo político implantado pela Jacuzada que implodiu, um esgarçamento desse modelo. Eu lembro de uma frase do saudoso Amená Costa Santo, em uma conversa comigo, que ele dizia assim, abre aspas, aqui na Jacuzada, Valdec, é aberta a possibilidade de qualquer um ser prefeito. Eu hesitei e ponderei, e eu complementaria o que ele disse, se Roberto Sintra não tivesse morrido de forma tão prematura, a coisa poderia ter sido diferente. Outro eixo que eu acho que foi importante, que é o segundo eixo desse processo, foi o despontar de Antônio Colonés como liderança. Antônio surgia em um contexto de embate direto com Roberto, depois de uma gestão fracassada de Amená, na condição ali de um nome muito promissor. A Macacada esperou por um bom tempo para ter um nome que reunisse assim tantas qualidades como o de Antônio. E essa campanha do Maluco Beleza foi para a Macacada o que a campanha Bate Coração foi para a Jacuzada. Era um momento ali novo, diferente, reunia ali a confiança da população com o carisma e a jovialidade de Antônio. E a vitória dele criou uma expectativa enorme para Ipirá.
Mas veio aí uma administração marcada por erros sucessivos, uma gestão desastrosa. A expectativa se foi e a gestão de Antônio deixou marcas profundas na capacidade da macacada de gerir o município, que só foi recuperada eleitoralmente, veja só, com a ida de Diomário, um robertista, que não foi candidato do grupo da Jacuzara por não ter o pedigree familiar. A costura da cabeça da chapa da macacada com Diomário foi uma decisão estrategicamente acertada. Não era apenas uma questão de nome para compor. A macacada estava ali levando a mente mais estrategista da Jacuzara e que mudou a configuração política dos grupos daquele período. Foi um processo também que não foi um processo fácil de ser costurado, foi marcado por muita desconfiança e que coube ao próprio Antônio convencer as lideranças do grupo de que o Diomário faria uma gestão, um governo com integrantes da macacada e para a macacada. Antônio não só abriu mão da cabeça por não ter condições de ganhar a eleição, mas também ali já mostrava uma certa inquietação com a política do tete-a-tete, com a política do contato pessoal. Com a vitória de Diomário, aí Antônio se limita a cuidar dos interesses pessoais e aí ele começava um processo lento, mas um processo que mostrava uma enorme tendência de esvaziamento do capital de liderança que ainda existia de Antônio na macacada. Caiu no colo ali também por questões conjunturais de Antônio, tá? Está no momento assim de uma grande oportunidade com Ana Verena prefeita, mas a renúncia foi um tiro no pé estrategicamente, que só expôs ali que a política era apenas um meio para um fim. Nesse período, o Duri já começava a fazer a política do tete-a-tete, do envolvimento com as comunidades, pensando lá na frente. Olha bem, nenhum outro líder político fez campanha de contato popular como o Duri nos últimos 12 anos. Foi um projeto político de construção de liderança muito lento, mas foi muito consistente. E o terceiro eixo foi a ida de Diomário para a macacada. Essa aí foi um momento importante, porque a macacada não ganhava ali apenas um nome, ganhava um estrategista para pensar um pouco à frente. Isso mudou radicalmente a configuração dos grupos na cidade e que tem consequência direta em todas as eleições municipais até hoje, e uma delas foi a composição histórica com o Partido dos Trabalhadores. Diomário, ele fez uma gestão tensa naquele momento, tentando conciliar interesses internos dentro da macacada, mas ele quebra vários paradigmas. Um paradigma importante foi a dos agiotas que emprestavam dinheiro à prefeitura e o pagamento dos salários em dias. Foram duas práticas que marcaram a gestão de Diomário. E com a vinda de Diomário, a macacada ali passa a oscilar em 4 frentes, a de Jurandir, a de Antônio, a de Dude e a do próprio Diomário. Ambos que procuravam ali coexistir internamente, mantendo os interesses conciliados e procurando atenuar os conflitos. Ocorria ali uma mudança importante que só foi sentida mesmo com a eleição de Duri e que ganhou com o tempo a hegemonia como voz maior dentro da macacada junto com Diomário. Essa mudança de posição estratégica no grupo dava um novo tom à liderança da macacada, era um novo tom. E isso muda radicalmente o desenho político. E dentro desses 3 eixos principais do processo político de Ipirá, o momento atual, nós chegamos a esse momento atual, o Dude, que vinha crescendo durante todo esse período, ganhando capital político, não é por acaso que a sua vitória para prefeito é uma das mais expressivas da história política do município, não é apenas por demérito da gestão de Marcelo, mas por mérito de todo esse capital que ele veio construindo ao longo dos anos, por uma maneira bem personalista, populista e assistencialista de fazer campanha. O protagonismo de Duri hoje na macacada veio ao mesmo tempo em que Antônio foi perdendo espaço. O deslocamento aqui é que macacos genuínos como Jurandir e Antônio perderam o capital político para um não tão macaco assim e outro Jacó. O momento é tão favorável para Duri do ponto de vista conjuntural e eleitoral, e esse momento foi construído ao longo do tempo, fortalecido na condição de prefeito, que ele se dá o luxo de indicar o nome com contradições e resistência interna no grupo para sua sucessão, abrindo mão da própria reeleição, confiando aí numa transferência de voto que é sempre uma incógnita e depende aí de muitas variáveis. A força de Duri na macacada não é apenas porque chegou a ser prefeito. Isso é vital para você entender isso. É uma construção ao longo dos anos, enquanto a liderança de Antônio foi esvaziada por erros sucessivos e estratégicos. O Antônio na macacada hoje é uma sombra do que foi no passado. A Jacuzara está naquela encruzilhada de até abrir mão da cabeça de chapa
por não ter um nome competitivo, uma consequência direta da maneira de fazer política centralizada na família. A conta chegou, o modelo implodiu pela força do tempo e por erros sucessivos ao longo dos anos. Eu tenho muitas conjecturas, muitas hipóteses para o atual momento. Uma delas seria a hipótese de Dude, não tão macaco assim, mas hoje a bola da vez na macacada, derrotar genuínos macacos, ex-macacos aliados a Jacu, que estão na encruzilhada pelo próprio modelo de fazer política. Seria um drama político ou uma ficção política? Só em 2024 para descobrir.